A gente vai começar agora um dos assuntos mais importantes da física. Nós temos um longo caminho até estudar todo esse tema, que é impulso e quantidade de movimento. Para definir essas grandezas, a gente vai elaborar a Lei 2 de Newton de forma semelhante com o que Newton elaborou, né? Apesar de normalmente se começar o estudo da dinâmica dizendo que F é igual a m vezes A, nós não encontramos essa equação nos livros do Newton, nos Princípia. Elas não estão nem escritas de forma literal e nem em forma textual. Ele elaborou a sua Lei 2 do movimento, que basicamente define o conceito de força de forma bastante diferente. E a gente vai tentar se aproximar um pouco disso nessa aula. Bom, a primeira grandeza que a gente vai definir é a grandeza quantidade de movimento. A quantidade de movimento mede o movimento de um objeto. E ela é resultado tanto da velocidade do objeto quanto da sua massa. A quantidade de movimento depende dos dois. À medida com que a aula foi passando, a gente vai conseguir perceber o porquê que a massa entra na quantidade de movimento. Num primeiro momento, a gente pensa que a quantidade de movimento seria só a velocidade. Um objeto que está mais rápido tem mais movimento que um objeto que está mais lento. Mas não é bem assim. E a gente vai estudando o porquê. Primeiro, vamos nos ater à definição dessa grandeza. Olha só, um objeto numa dada velocidade, ele vai possuir uma quantidade de movimento. Agora, se esse objeto tiver o dobro da massa, ele possui o dobro da quantidade de movimento. Por quê? Vamos pensar de forma intuitiva. Se esse objeto tem o dobro da massa, é como se ele tivesse o dobro da quantidade de partículas, ou o dobro de matéria andando. Portanto, eu tenho o dobro de movimento ali. Ou se a gente for pensar em esforço para colocar o objeto em movimento. Se eu vou colocar um objeto de 1 quilo em movimento, eu vou demandar ali um certo esforço para isso. Se eu for colocar um objeto de 2 quilos no mesmo movimento, eu vou precisar do dobro do esforço. Então é natural eu pensar que esse objeto com o dobro da massa demandou mais quantidade de movimento, né? São medidas aqui, são conceitos bastante intuitivos que a gente vai trabalhar até chegar em uma equação matemática. Agora, suponha que eu tenho um objeto com o dobro da massa e com o triplo da velocidade. Bom, eu tenho 3 vezes mais velocidade, o que me triplicaria a quantidade de movimento. Porém, eu também tenho o dobro da massa. Então, o dobro da massa vai dobrar o movimento. No total, eu tenho 6 vezes a quantidade de movimento. Newton essencialmente escreveu isso. Se a gente for traduzir isso numa definição matemática, a quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Ou, como velocidade é um vetor, o vetor quantidade de movimento é a massa vezes o vetor velocidade. Isso está indicando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial com a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Apenas isso. As unidades de medida no sistema internacional é massa em quilograma vezes velocidade em metro por segundo, portanto a quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Isso é equivalente a Newton vezes segundo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então vamos lá, pensando um pouquinho agora com números. Um objeto de massa 100 kg a 1 metro por segundo tem quantidade de movimento 100 kg vezes metro por segundo, ou 100 newton segundo. Um objeto de 200 kg a 1 metro por segundo tem quantidade de movimento 200 newton segundo. Uma definição humana, uma definição matemática de um conceito elaborado por Newton. Agora, suponha um objeto de 200 kg a uma velocidade de 2 metros por segundo. A quantidade de movimento é 400
newton segundo ou 400 kg vezes metro por segundo. Ok? Nós acabamos de definir matematicamente um conceito explicado em palavras. Agora, a gente vai definir força. Força é uma ação capaz de mudar o estado de movimento ou de repouso de um objeto. Então, se você realizou alguma ação que fez com que um objeto mudasse o seu movimento ou saísse do repouso, essa ação é nominada força, certo? Então, força é aquilo que muda o movimento ou o repouso de um objeto. Agora, vamos pensar aqui em algumas proporções. Aplicando-se uma força num dado tempo, num dado objeto, esse objeto vai ganhar movimento. Aplique uma força por um tempo. Assim, você está dando um empurrão no objeto. Agora, se você aplica o dobro da força, o objeto adquire o dobro do movimento. Se você aplica a força pelo triplo do tempo, ele adquire o triplo do movimento. Né? Você fica empurrando ele por mais tempo. Agora, se eu aplicar o dobro da força pelo triplo do tempo, veja, eu dobro a força e triplico o tempo, eu vou adquirir 6 vezes o movimento. Então existe uma proporção aqui entre a força, o tempo de aplicação da força e o movimento que o objeto adquire. Tá, e aí você pensa, poxa vida, mas o que é movimento? Como é que eu quantifico o movimento do objeto? É o que a gente acabou de ver na lousa anterior. O movimento ele é quantificado pela quantidade de movimento. E assim a gente consegue definir a seguinte relação matemática. A força vezes o tempo com que a força é aplicada é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, o ganho de movimento do objeto é igual à força vezes o tempo de aplicação dela. Então, vamos pegar uma tabela aqui, sem unidade de medida, nem nada. Só pensar em proporção. Uma força 1 por um tempo 1 me dá um ganho de quantidade de movimento 1. Uma força dobrada por um dado tempo vai me dar o dobro do movimento. Agora, voltemos à força original. Tripliquemos o tempo. A gente vai ter o triplo do movimento. Agora, dobre a força. Triplique o tempo. A gente vai ter 6 vezes o ganho de movimento. Ok? E é assim que a gente tira a nossa definição de força. É assim que a gente define força. Força é aquela quantidade que, por um dado tempo, faz com que um objeto adquira, mude, varie a sua quantidade de movimento. Tudo bem? Legal. As unidades de medida aqui são as unidades de medida que a gente já está acostumado. A força é definida como newton, tempo, segundo, e a quantidade de movimento, newton segundo, ou quilograma vezes metro por segundo. É a mesma coisa. Eu deixo aí para vocês pensarem. Se você substituir a quantidade de movimento por massa vezes velocidade, que é a sua definição, então a variação da quantidade de movimento vai ser a variação da quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, e manipular algebricamente, você vai conseguir chegar em força igual a massa vezes aceleração, que é bem interessante. Ou seja, a forma com que você provavelmente começou a ver a segunda lei de Newton, ela é extraída daqui. Agora, aplicar uma força por um dado tempo, dar um empurrão no objeto, a gente já tem essa definição aí no nosso cotidiano. Isso é dar um impulso no objeto. Então, olha só. Aplique uma força por um dado tempo. Esse objeto ganha movimento.
Força vezes tempo é aquilo que Newton chamou de impulso, ok? É só um nome para esse produto força vezes tempo. Aqui, eu já dei uma incrementada na equação anterior e troquei o força por força resultante. Por quê? Se eu tenho apenas uma força agindo no objeto, o valor dessa força vezes o tempo de aplicação dela é o tanto que o objeto ganhou de movimento. Porém, se eu tiver duas forças agindo, a resultante dessas forças vezes o tempo é o tanto que o objeto ganhou de movimento, certo? Então a gente não pode pensar apenas na força, em uma força, a gente tem que pensar na resultante para definir o quanto que de fato o objeto ganhou de movimento, tá? O vetor aqui em cima da força resultante e o vetorzinho aqui em cima da quantidade de movimento, eles estão dizendo que a direção e sentido da força é igual à direção e sentido do ganho de movimento. Basicamente, o que vocês estão vendo aqui parece novidade, mas é apenas a forma mais próxima à original que Newton enunciou a sua segunda lei. Daqui a gente demonstra que F é igual a m vezes A. Tá? A questão do F igual a m vezes A é interessante porque ela é uma equação mais simples de ser enunciada do que essa, é uma equação com menos termos. Entretanto, se eu quiser, a partir de F igual a m vezes A, calcular a velocidade que o objeto vai ter, eu vou precisar de duas equações. Eu vou ter que calcular a aceleração, depois aplicar a função horária da velocidade para determinar o quanto que esse objeto atingiu em velocidade, em metro por segundo. Aqui eu já consigo fazer isso numa tacada só. Vamos ver um exemplo. Um objeto de 2 kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força de 4 newtons por 3 segundos. Determine o impulso, a variação da quantidade de movimento e a velocidade do objeto. Bom, o impulso é definido como força vezes tempo. Eu tirei os vetores aqui em cima porque trata-se de apenas uma força, então eu não preciso ficar aqui pensando muito em direção e sentido. É só um exemplo de aplicação numérica mesmo. Então, força vezes o tempo. O impulso vai ser a força 4 newtons vezes 3 segundos e eu tenho um impulso de 12 newtons vezes segundo. Só que, como já vimos anteriormente, força vezes tempo, que é impulso, é igual à variação da quantidade de movimento. Veja, variação de quantidade de movimento vai ser, portanto, 12 newtons segundo. Agora, e a velocidade? Ora, é só você aplicar a definição de quantidade de movimento. Veja, nós temos aqui que o ΔQ é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, substituindo, ΔQ é 12, então eu tenho massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial e eu vou chegar que a velocidade é 6 metros por segundo. Você conseguiria determinar a velocidade do objeto sem utilizar a segunda lei nesse formato. Seria simples. Veja, vamos fazer de forma oral, não vou escrever. Apliquemos aqui F igual a m vezes A. Força 4 igual a massa 2 vezes A. 4 é igual a 2A. A aceleração, portanto, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Legal, eu tenho que a aceleração vale 2. Se a gente aplicar a função da velocidade, v igual a v0 mais at, o v0 é 0, portanto a velocidade é igual à aceleração vezes tempo. Velocidade, portanto, é igual a 2 vezes tempo, e o tempo é de 3 segundos. A gente chega que a velocidade do objeto é 6 metros por segundo. Ok, isso é ótimo. Eu consigo resolver esse problema dos dois formatos. Agora,
Se eu consigo resolver dos dois formatos, por que a gente está revendo a segunda lei de Newton? Por que a gente está revendo a segunda lei de Newton de um jeito completamente diferente? Acreditem, vocês vão ver no desenvolvimento desse curso que pensar nessa grandeza impulso, pensar no tempo de aplicação da força, nos dá algumas respostas um pouco mais interessantes. A gente consegue fazer uma leitura de alguns fenômenos de forma mais profunda, sem precisar de tantas equações matemáticas. Por agora, já dá para a gente estudar um fenômeno, uma situação que pensar na Lei 2 de Newton nesse novo formato é fundamental para conseguir resolver. Olha só, segundo exemplo de aplicação. Um objeto de 2 kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força que varia de acordo com o gráfico abaixo. Determine a velocidade do objeto após o impulso recebido. Note, aqui eu tenho um gráfico que está mostrando que essa força é variável no tempo. A força começa em 0, vai subindo linearmente até atingir 10 newtons, depois ela vai caindo linearmente até 0. Trata-se de um empurrão. Imagine que você tem um objeto em sua frente, você começa a empurrar. Quando você começa a empurrar, você não aplica a força instantaneamente, né? A sua força vai subindo, e aí quando você para de empurrar, ela vai descendo devagar, não é instantâneo, né? Ora eu estou empurrando e depois não estou mais. O contato da nossa mão com o objeto, ele se dá de forma gradual. Então, esse gráfico se assemelha a um empurrão. E agora, como é que eu vou determinar a aceleração de um objeto sob a ação de uma força variável? Como é que eu vou aplicar a equação das velocidades aqui se a minha aceleração varia com o tempo? Fica muito difícil. Mas, pensando na Lei 2 de Newton, elaborada dessa forma, fica um pouco mais tranquilo. Veja, força vezes o tempo de aplicação da força é a variação da quantidade de movimento. Eu tenho que multiplicar a força pelo tempo. Eu tenho que fazer força vezes tempo. E a força varia no tempo. Ora, como que eu calculo o produto de duas grandezas, onde uma varia em função da outra? Através da área do gráfico entre essas duas grandezas. Então, o produto força vezes tempo é a área do gráfico entre a força e o tempo. A área desse gráfico, como ele tem o formato de um triângulo, é apenas a base vezes a altura dividido por 2. Logo, a área desse gráfico vai me dar um módulo da quantidade de movimento. E a direção e sentido? A direção e sentido é a mesma da força. Calculando essa área, a gente vai ter que o delta da quantidade de movimento é de 20 newtons vezes segundo. Ora, delta quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Portanto, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Isso dá 20. Veja, resolva isso. Você vai chegar que a velocidade é de 10 metros por segundo. Esse problema não seria facilmente resolvível utilizando F igual a m vezes a, porque a minha aceleração seria variável no tempo. Então aqui eu apresento para vocês a primeira grande vantagem de se pensar na segunda lei de Newton nesse formato. Ok, agora um pequeno resumo do que vimos e uma revisão. Nós vimos que o impulso resultante, é igual à força resultante vezes o delta tempo. Isso é igual à variação da quantidade de movimento, que é
massa vezes velocidade, ou a variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade para um objeto que não perca massa no meio do caminho. E a área do gráfico força por tempo me permite calcular o impulso ou o ganho da quantidade de movimento. Então, aqui a gente percebe o quê? Que a grandeza impulso ela é útil para calcular a velocidade quando eu conheço a forma, a maneira com que a força varia com o tempo. Anteriormente, nós vimos o conceito de trabalho. Trabalho da resultante é a força resultante vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, que isso é igual à variação da energia cinética. Por que eu estou pensando nisso? Porque a mesma medida que eu posso fazer o produto força vezes tempo calculando a área do gráfico entre a força e o tempo, eu posso calcular o produto força vezes deslocamento a partir da área do gráfico força por deslocamento. Sabendo a área desse gráfico, eu consigo determinar o trabalho, portanto eu consigo determinar a variação da energia cinética, portanto eu consigo determinar a velocidade. Então vamos fazer um paralelo aqui. Impulso me permite determinar a velocidade de um objeto quando eu conheço a maneira com que a força varia no tempo. Energia é uma forma de eu calcular a velocidade de um objeto quando eu conheço de que maneira a força varia com a distância. Ok? Então, por enquanto, ficamos por aqui.